Vamos ao exemplo 2.9 do Boylested 11ª edição. E eu escolhi esse exercício, o exemplo, pois tem uma característica importante que vai ajudar vocês a desenvolver outras análises ao longo do curso. Então, aqui pede para, nesse exemplo, todas essas variáveis que são desconhecidas nesse momento, que é a corrente I, está aqui solicitando, V1, quanto que é o valor de V1, de I, V2 e V0. Afinal, quanto que é cada um deles? Bom, para fazer isso, é importante você ter em mente algumas características de circuito. Vou dar uns exemplos. Por exemplo, se você tem uma representação assim, num circuito mais 5, o que quer dizer isso? Quer dizer que esse circuito aqui é equivalente, se você olhar no modo que você já conhece, né, a uma bateria de 5 volts. Tal que a saída para o ponto A aqui, por exemplo, é mais 5 volts. E aqui está aterrado. Por sinal, essa é outra característica interessante. Então, por exemplo, se você tem mais 5, vamos fazer outro valor aqui, 10 positivo, né? E aqui um resistor e aqui o aterramento, isso aqui como 5 ohms, por exemplo, eu vou botar aqui do lado porque é só um adendo, né? É equivalente a você ter, então, saindo 5 volts mais 10 volts aqui para um resistor que vai para o terra, como está ali. E essa fonte também, para completar o circuito, tem que estar no terra, então é 5 ohms, que é equivalente, então, àquele circuito que a gente conhece já, que é o circuito fechado. Ou seja, esse aqui, onde eu tenho mais 10 volts, 5 ohms, e todos eles são iguais. Vou colocar aqui exatamente igual. Exatamente igual. Ou representando aqui, né? Não se faz na vertical, mas vocês entenderam. Então, aqui a representação é exatamente a mesma para esses casos aqui citados. Então, tá aí. Então, aqui é isso. Então, quando você tem alguma fonte como essa representada aqui, ó, com mais positivo aqui, ó, 10 volts, é igual a ter uma fonte assim. Então, por isso que é desenhado dessa forma aqui também, para ficar mais didático e você entender. E se está menos 5, quer dizer o quê? Que a parte de baixo da pilha, vamos assim dizer, aqui é negativo nessa parte aqui, ó. Ó, tá? A parte menorzinha é negativa, a parte maior é positiva. Então, o tracinho menor negativo e o tracinho maior positivo. Quando você está empilhando mais de uma, você coloca vários, né? Eu tenho uma pilha com vários, o nome já diz pilha, empilhamento. E assim vai. Mas para simplificar, representa duplo assim, ou três, não mais que isso, né? Indicando que é um conjunto de pilhas, alguma coisa do gênero. Então, se você não sabia, era essa a sistemática de representação. Uma vez feito isso, o que você tem que fazer, o que eles chamam aqui de KLV, ou malha de tensão de Kirchhoff, ou LKT, conforme a gente já citou, LKT, lei de Kirchhoff para as tensões, ou em inglês, Kirchhoff Voltage Loop, ou seja, você percorre a malha até fechar ela. Como aqui estão interligados, os dois estão em terra, você vai fechar essa malha aqui na análise. E é o que a gente vai fazer agora. Então, se você pegar essa primeira malha, que é aqui, né, a que nós estamos examinando, vamos fazer o LKT aqui, LKT, e você tem aqui como mais E1 menos V1, né? Ó, então,
Aqui eu tenho uma queda de tensão, já foi dito isso. Então eu vou cair, ter uma queda saindo com positivo, tendo a primeira queda, tendo a segunda queda do diodo VD, então menos VD, depois a terceira queda do R2, então menos V2, e saindo lá positivo E2. Por quê? Porque se aqui é negativo, ele sai do lado positivo e completa o circuito. Como está aqui, ó, ele saiu do positivo, então por isso que é positivo aqui. Só para lembrar isso, para você não se perder. Então, se aqui é 10, o VR1, o V1 eu não conheço, tá? Mas eu conheço que ele é o quê? R1 vezes I1, que me interessa. Ah, quanto que é R1? 4,7K. Então, já vou substituir aqui para fazer mais direto. I1 vezes 4,7 vezes 10 a terceira. Menos VD eu tenho, 0,7. Padrão para silício aqui, ó. Menos. Aqui, como não tem, esse circuito está em aberto aqui, a fonte, não tem uma corrente I2. É o mesmo I que está percorrendo em toda a malha. Por isso que eles fizeram questão de colocar aqui, né, na quina, como sendo igual. Eu vou chamar de I1, mas pode ser chamado de I também, já que é o mesmo, não tem outro. Então, I vezes 2,2 vezes 10 na terceira, mais 5, igual a zero. Essa malha fecha em zero. Então, aqui vai dar 15 menos I, que soma os dois, 6,9, não é isso? 6,9 vezes 10 na terceira. Aqui eu poderia até ter já diminuído o 0,7, dá 14,3, não é isso? Então, 14,3 menos isso multiplicado por I igual a zero. Ou seja, já eliminei aqui esse aqui na soma, esse na soma, esse na soma e o outro também para os dois aqui estão somados aqui embaixo. Então, quanto que deu o valor de I? Só fazer a divisão, né? A divisão é I 14,3 dividido por 6,9 vezes 10 na terceira. Então eu já sei que vai ser alguma coisa em torno de miliamperes, já que o divisor é 10 a terceira. Então 14,3, 6,9K. É só fazer a conta aqui que vai dar aproximadamente 2,07 vezes 10 a menos 3 ampere, que é igual a 2,07 mili, porque é 10 a terceira, menos 3 miliampere. Então essa é a corrente que vai percorrer. Então daqui eu consigo tirar os valores que eu estou procurando, que é V1, V2 e V0. Então, eu vou fazer um pouco para cima que dá para visualizar o circuito. Então, V1 igual a R1 vezes I, o que faz com que seja aproximadamente quanto? Só, só fazer a multiplicação. O R1 eu tenho 4,7, né? 4,7 kg vezes 2,07 mili. Mili com quilo, corta, né? Então o V1 eu vou ter como sendo igual a 9,73 volts. O V2 é a mesma coisa, ou seja, R2 vezes I, que substituindo ali, vocês vão encontrar 4,55 volts. Bom, agora tem que saber quanto que dá em V0, que é o único ponto que está faltando aqui. É só fazer a mesma coisa no LKT para essa outra malha. Então a importância do LKT aí, né?
Então aqui tem um LKT, aqui eu tenho outro LKT. É LKT da saída. Aqui eu vou chamar de saída. Então ali, ó, menos E2. Olha aqui, ó. Tô subindo. Menos E2 mais V2. Tem mais, vamos ver aqui mais para cima o que aparece. Ok. Menos, porque eu estou dando a volta. A saída aqui é no negativo. Menos V0. Bom, eu tenho esses valores todos, vão ser igual a zero. Ó, o circuito fechando a malha é zero. O E2 eu tenho, o E2 é 5, né? Então, menos 5. Olha como é que aqui ele se tornou positivo e lá no outro ele se tornou negativo. Por quê? Depende de como eu percorro a malha. Eu estou sentindo o sentido horário ali. Mas tudo é para fechar o mesmo valor. Mais V2, quanto que é V2? Já calculei, 4,55. Igual a V0. Joguei o V0 do outro lado. Então, o V0 vai ser aproximadamente menos 0,45 volts. Fechou aqui o valor que eu estou procurando. Aqui também. E aqui também. E finalmente o I. Então, o que eu queria passar aqui é que você tem que se atentar a essa questão de percorrer a malha através da LKT. Se você fizer isso, entender o princípio do funcionamento aqui, como é que percorre. Lembrando que aqui o circuito está com uma tensão mais alta desse lado do que daqui em mais 0,7. Então, por isso que a gente pôde fazer isso, senão não era possível, né? Se a tensão aqui for mais alta do lado direito que o esquerdo, não é possível. Nesse caso e você aqui vai percorrer uma corrente, caso contrário, vai estar bloqueado. E você então tem a resolução passo a passo aqui desses itens. Não sei se você já sabia sobre essas notações, mas são formas diferentes de simplificar o circuito eletrônico na forma de representar. E assim conclui esse exemplo 2.9.